Minhas saudações respeitosas aos integrantes deste painel. Dirijo-me especialmente ao presidente, em primeiro lugar, do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, desembargador Manzi. Em segundo lugar, com todo respeito, seguindo a ordem hierárquica das instituições, a prestigiosa, eminente advogada, acho que a melhor advogada do nosso país, a nossa vice-presidente. Peço licença aos demais para fazer esse elogio. Como magistrado, num evento em que ela compartilha, nós podemos fazer, sem nenhuma dúvida, esse elogio e com a personalidade admirável que todos nós conhecemos, da doutora Ana Tereza Basílio, vice-presidente da seção do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil. Em terceiro lugar, seguindo a hierarquia, diria assim, de uma estrutura, temos o nosso ouvidor. Minhas saudações, doutor José Xavier. É sempre uma grande satisfação, um grande, diria assim, momento lidar com temas do seu trabalho. Não quis dizer antes ao desembargador Manzi, o primeiro concurso que eu me inscrevi foi para juiz de trabalho em Santa Catarina. Só que, na época, eu era advogado, recém-formado, e dependia de uma carta a ser encaminhada pelo Rio de Janeiro ao tribunal. Eu era muito jovem, ainda muito tímido, e a juíza, em sessão do trabalho, fez uma menção de que eu teria feito uma inscrição em Santa Catarina em público, estavam todos os advogados na antiga junta. Eu fiquei muito inibido e disse para ela em público que não faria o concurso. Talvez esse pronunciamento tenha mudado o meu rumo de vida. Acabei deixando esse trabalho e fui enveredar por outros campos. Também faço aqui o registro daquele que organiza, talvez uma das personalidades mais impressionantes de conhecer ao longo dos anos, que é o eminente advogado Dr. Genilton Castilho, que também tem dado contribuição decisiva, e chama a atenção a todos que essa parceria do Instituto dos Advogados, aliás, do Instituto dos Magistrados, desculpe, brasileiros com a Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Rio de Janeiro, permitiu, durante a pandemia, que as duas instituições se mantivessem firmes com os advogados, firmes com os magistrados, num trabalho conjunto único no país, e que permitiu, por isso, a divulgação de vários vídeos, vários debates, a exposição de vários temas importantes, numa época em que não se tinha acesso aos locais e, portanto, uma comunicação restrita e limitada. Eu sei que nós temos nas lives um problema de tempo e, por essa razão, eu faço apenas a apresentação formal das duas instituições. Como eu fui convidado para ser o primeiro a falar, e são duas instituições, o Instituto dos Magistrados Brasileiros e a Ordem dos Advogados do Brasil, eu acredito que é de todo prudente que seja mantida a paridade institucional ou interinstitucional e que, neste momento, a palavra seja dada para apresentação à Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Rio de Janeiro, na pessoa da sua vice-presidente, a prestigiosa advogada doutora Ana Tereza Basílio. E aí voltaríamos para, diria assim, o conteúdo das exposições. Respeitosamente, devolvo a palavra à doutora Ana Tereza Basílio. Muito obrigada ao querido desembargador André Fontes pela sua gentil apresentação. Na verdade, o desembargador André Fontes, que foi presidente do TRF da 2ª Região, Rio de Janeiro e Espírito Santo, também foi corregedor do TRF, foi diretor da Escola da Magistratura, diretor do Centro Cultural e é um dos desembargadores mais festejados pela advocacia, pela sua generosidade, a sua cordialidade, e também porque foi ele que instalou o sistema EPROC na Justiça Federal,
que é admirado por toda a advocacia. Então, desembargador André, estamos muito felizes de estar aqui sob a sua presidência, aqui nesse evento do IMB. Essa parceria da OAB com o IMB é uma grande honra para a advocacia e para a instituição que a gente representa. Esses eventos são todos sempre de grande qualidade. Queria fazer uma saudação ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, o desembargador federal do Trabalho, Manzi, o nosso querido ouvidor do Tribunal Regional Trabalhista da Primeira Região, José Luiz Xavier, que também é um dos grandes homenageados sempre pela advocacia, pela sua atuação eficiente, cordial, atenciosa. É um magistrado que tem grande popularidade e carinho da advocacia de todo o nosso Estado, um grande parceiro também da OAB. Queria saudar aqui também o querido Genilton Castilho, advogado, grande organizador dessa parceria exitosa do IMB com a OAB, uma parceria que já avança no segundo mandato da presidência da atual gestão da OAB, uma parceria profícua, uma parceria que gera eventos de muita qualidade e também com as visões, não só da magistratura, mas também da advocacia. Esse convênio que redunda nesses eventos, hoje é mais um deles, ele mostra a união e a importância da troca de informações, de ideias, de visões de mundo entre a magistratura e a advocacia. Então, queria mais uma vez, Genilton, agradecer em nome da OAB esse trabalho maravilhoso de aproximação com o IMB que você tem nos proporcionado. E saudar todos os demais colegas, magistrados e advogados que estão nos assistindo, devolvendo a palavra a quem de direito, nosso anfitrião, o querido desembargador André Fontes. Obrigado, doutora Ana Tereza Basílio. Eu queria registrar aqui, acho que foi uma omissão, talvez por descuido meu, eu estou aqui a olhar a tela e o Instituto dos Magistrados Brasileiros, como é sabido, ele tem presidentes regionais. E há um presidente do Instituto que talvez seja o mais ativo, participativo, dedicado, peço licença aos demais, pelas iniciativas que tem tomado e pela administração que tem feito, que é o desembargador Carlos Prudêncio, a quem eu pediria respeitosamente que pudesse fazer uso da palavra para, diria assim, dar a todos nós a felicidade de, mesmo virtualmente, podermos revê-lo. Indagaria ao desembargador Prudêncio se ele poderia conceder a nós alguns minutos da sua atenção e exposição. Desembargador Fontes, né, um prazer sempre renovado em lhe ver, estar participando, né, nas suas memoráveis palestras, né? E a exemplo do que já aconteceu durante esses 2 anos de pandemia, quando vocês inovaram aí nesse novo sistema que estamos utilizando também neste exato momento. Da mesma forma, a desembargadora Regina, a nossa estimadíssima doutora Basílio, que realmente uma das melhores advogadas do Brasil, como o senhor disse anteriormente, bato palmas para ela também. Ao nosso colega aqui catarinense, o desembargador Manzi, estimadíssimo por todos, né? E que certamente está elogiando o estimado desembargador Fontes por pertencer também a um grande TRF, que é o do Rio de Janeiro, né? Ao doutor Maia e ao nosso ilustre doutor Castilho, o nosso presidente e membro honorário da OAB de Niterói. Eu fico muito, muito satisfeito em estar na presença de vocês todos. E sucesso, como sempre.
eu agradeço ao desembargador Carlos Prudêncio, presidente do Instituto para o Estado de Santa Catarina, e gostaria de fazer uma divisão da nossa exposição de hoje. Acredito eu que nós temos duas partes. A primeira é uma espécie de abertura, que seria pela desembargadora Lúcia Passos, pelo presidente Luciano Bandeira e por mim. Mas eu acredito que o mal que momentaneamente atingiu, o resfriado que atingiu a desembargadora Lúcia Passos, e talvez a presença ilustre da doutora Ana Tereza Basile possa permitir que nós façamos a abertura, a primeira exposição. Eu tenho a impressão que é uma espécie de divisão técnica. Então, eu indagaria a doutora Ana Tereza se ela gostaria de fazer uma exposição introdutória, prefere que eu faça, ou prefere fazer a exposição principal, porque nós temos o desembargador Manzi, que vai fazer a maior parte da exposição, que ele vai apresentar uma nova, inovadora opinião, e logo em seguida o doutor José Xavier, que seria o nosso co-palestrante. Então, eu indagaria se nós dividiríamos em dois grupos. Poderíamos fazer uma introdução e deixarmos a exposição para os dois. Poderia ser assim? Eu acredito que nós poderíamos, desembargador André, começar pelo desembargador Manzi. Perfeito. E eu posso falar por último, porque eu acho que eu vou aqui mais aprender do que propriamente expor. Então, ao final das falas deles, eu posso fazer alguma manifestação sobre o tema. Então, eu acho que vamos acolher a recomendação da doutora Ana Tereza Basílio e falaríamos, então, daríamos a palavra inicialmente ao desembargador Manzi, presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, e aí começaríamos depois com o nosso ouvidor, doutor José Xavier. Pode ser assim? E nós falaremos em seguida. Desembargador Manzi, Vossa Excelência, lá e aqui, tem a palavra, como presidente. Certo. Então, eu quero saudar a mesa na pessoa do desembargador André Fontes. Já participei de um outro evento com Sua Excelência, sempre trazendo lições sobre os mais variados assuntos com extrema propriedade. Saúdo também a doutora Ana Basile e faço uma pequena confessão, doutora Ana. Eu digo que o direito só evolui por causa dos advogados, né? Por isso que eu até digo que quanto mais criativo for o advogado, mais o direito vai evoluir, né? Porque os juízes não podem ser criativos, né? Se nós somos muito criativos, nós temos problemas, né? Então, eu faço essa pequena correção. Já estou conhecendo agora, mas já pelas referências elogiosas da Vossa Excelência, sei que estou diante de uma das maiores advogadas do Brasil, né? Saúdo o meu amigo Genilton Castilho, que morou aqui um tempo aqui em Santa Catarina e com o qual firmamos uma grande amizade e admiração, e também pela doutora Regina, né, que conhecemos quando estivemos no Rio em duas ocasiões, uma vez, inclusive, hospedados na casa dela, em Niterói, né? Saúdo o doutor José Xavier, ouvidor do TRT1. Eu vejo realmente progredir essa ideia da importância das ouvidorias nos tribunais como uma evolução do próprio princípio republicano, né? Porque o Estado agora tem que ouvir como ele deve tratar, como ele deve agir, né? Coisa que faz a diferença entre ele prestar um serviço e prestar um favor, né? Então, hoje estamos cada vez mais cientes de que nós prestamos um serviço, e prestamos um serviço, nós temos que atender àqueles que dependem da nossa atuação. Saúdo também o desembargador Carlos Prudêncio, que, quando se fala em inovação, temos que pensar nele, porque ele que introduziu as urnas eletrônicas no Brasil, iniciando aqui por Santa Catarina. Então, ele realmente é uma referência em inovação na área judiciária.
E vou pedir venha, Vossas Excelências, mas eu percebi que a minha colega desembargadora Edith Tourinho, que é presidente do TRT1, está aqui também na sala. Então, quero saudá-la de uma maneira também muito especial. Tenho uma enorme admiração por ela, ela esteve aqui nos visitando. Então, está lá o doutor José Xavier, também está batendo palmas, e é isso mesmo que ela merece, né? As nossas palmas. E, dito isso, eu começo só colocando que o fato de nós estarmos hoje reunidos aqui, de forma virtual, cada um em seus locais muito distantes entre si, foi uma evolução que começou há algum tempo atrás, muito tempo antes da pandemia, mas que com a pandemia deu um enorme salto, porque aquilo que passou, que era uma possibilidade, passou a ser uma necessidade, né? Então, a impossibilidade de nós estarmos lado a lado, estarmos fisicamente juntos, nos levou a estarmos de forma virtual, logicamente, com alguma alteração na qualidade, mas também um aumento enorme nas possibilidades, né? Quantos de nós hoje poderiam efetivamente deixar seus afazeres, suas preocupações profissionais, etc., para nos deslocarmos a algum lugar do Brasil e podermos ter essa conversa. E foi exatamente essa situação de aproximação virtual entre os juristas, os jurisdicionados, as partes, etc., é que nos leva a essa questão, hoje, que eu pretendo apresentar a Vossas Excelências, que é nós pensarmos o processo de uma maneira um pouco diferente, né? De que modo? Primeiro, porque com a questão dessa possibilidade de aproximação virtual, de audiências telepresenciais, etc., a primeira indagação que nós temos que colocar é a seguinte: será que se justifica hoje nós falarmos em competência territorial? Será que essa forma de determinação de competência não deveria ser repensada? Porque, afinal de contas, ela nasceu para quê? Primeiro, evidentemente, para dividir a jurisdição, para que ela pudesse ser aplicada, né, de uma forma, com um mínimo de divisão entre os magistrados. Mas, principalmente, porque haveria necessidade de que as partes e os advogados tivessem acesso ao juiz da causa da forma mais, digamos, econômica, da forma mais ampla possível, né? Só que hoje essa situação se alterou, né? Então, hoje nós temos a possibilidade, eu aqui no tribunal presidindo sessões, cada vez vejo advogados de locais mais distantes fazendo sustentações orais, né? Então, por vezes do Nordeste, do Norte do Brasil, sustentando em sessões realizadas aqui no Tribunal de Santa Catarina. Vejo também situações em que até cartas rogatórias têm sido dispensadas diante da possibilidade de inquirição direta de testemunhas pelo juiz da causa, também por meio telemático. Então, foi outra possibilidade criada. Nessa linha, eu já havia proposto, enquanto corregedor, fui corregedor aqui do nosso Tribunal Regional do Trabalho, de 2017 a 2019, a criação das chamadas cartas precatórias virtuais, que permitiam exatamente isso. Ou seja, que, ao invés dos juízes deprecados procederem à oitiva de testemunhos, de partes, etc., que eles se limitassem a levar as partes ou testemunhas até uma sala passiva, onde elas seriam inquiridas diretamente pelo juiz da causa e na mesma sentada da oitiva das testemunhas ouvidas no juízo. Isso com enorme vantagem em termos de tempo, porque a duração do processo passaria a ser determinada pelas possibilidades e agendas do juiz da causa e não por umas possibilidades e agendas do juiz deprecado, né? Aqui em Santa Catarina, por exemplo, vamos dar um exemplo
Uma carta precatória para São Paulo, por exemplo, demoraria muito para retornar. Acredito também que para o Rio de Janeiro, né, pela quantidade do processo, que é infinitamente maior do que a que nós enfrentamos por aqui. Então, ao criarmos essa possibilidade, permitiu-se que o tribunal, dito antes como deprecado, se limitasse a fornecer um computador, uma sala, e certificar que aquela testemunha era ela, que não está sendo instruída, e etc. Então, já foi digamos assim, um passo dado nisso que nós hoje nos encontramos. Mas a grande linha evolutória foi, não sei se podemos dizer felizmente, mas a pandemia, né? Como toda catástrofe, nós, por um lado, sofremos muito com ela, por outro lado, evoluímos muito por causa dela. Assim são as guerras, né? Quanto que a medicina evoluiu, a engenharia e etc., por causa das guerras, né? E a pandemia nos fez evoluir nesta questão da utilização de sistemas telepresenciais para processos judiciais, né? Aí vem a grande questão que nós... Aí eu vou pedir desculpas, porque a doutora Edith já deve estar até cansada de me falar sobre isso. Eu sou efetivamente um entusiasta dessa questão, que é um projeto que nós apresentamos aqui ao nosso tribunal, levamos depois ao Colégio de Presidentes e Corregedores da Justiça do Trabalho e, por fim, ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho e à Corregedoria Geral. Tá? E o que ele trata? O que ele trata? Bom, é uma consequência lógica daquilo que nós falamos antes. Porque se as partes hoje não têm que estar na frente do juiz, para que ele possa instruir e julgar o processo, ou seja, o juiz pode, em sua sala, né, do tribunal, que aí também vou fazer um parênteses, viu, doutora Ana Basílio, que de forma alguma eu vejo as audiências telepresenciais como uma autorização para que os juízes não residam na comarca ou não estejam à disposição de atenderem as partes advogados, quando, por próprio dever constitucional, eles têm essa obrigação, né? Mas, seja como for, a questão é a seguinte: se hoje, digamos que os processos, né, as partes, os advogados podem chegar ao juiz por um meio telemático, qual é a justificativa para que nós não possamos pensar numa equalização das forças de trabalho? Tá? Então, como é que se daria isso? Hoje é possível, já era possível, há muito, sempre foi possível que, se uma parte entra com uma ação num juízo incompetente em razão do lugar, desde que não haja apresentação de exceção de competência, né, há uma prorrogação da competência e ele passa a ser competente para tratar do processo. Bom, colocado esse primário, nós propusemos aqui, no nosso tribunal, a possibilidade de criarmos o seguinte: a parte propõe a proposta-ação, ela faz uma escolha pelo juízo 100% digital ou pela Justiça 4.0. Ao fazer essa escolha, o processo dela pode cair em qualquer uma das 60 varas do nosso tribunal, ou seja, pode cair em qualquer vara do Estado de Santa Catarina. A parte contrária, através do seu advogado, pode discordar disso, e, se discordar, o processo vai retornar para ser distribuído àquele juízo que, a princípio, teria a competência territorial para decidir a questão. Se não discordar, qual vai ser a situação? Um dos juízes, o juiz que foi sorteado, digamos assim, o juiz que foi sorteado, vai instruir e julgar o processo, vai ouvir, partes de testemunhas à distância, vai tentar a conciliação à distância, e, na eventual necessidade de realizar algum ato que seja necessariamente presencial, eles pediriam o que eu denomino uma carta precatória inversa. Ou seja, ele mandaria uma carta precatória para aquele juiz do local onde residem as partes, né, onde as provas, os fatos ocorreram e etc. Então, com base nisso, haveria uma consequente, embora paulatina, em grau,
equalização dos processos na justiça. Tá? Isso tem algumas vantagens. A primeira vantagem é que nós poríamos fim nessas ilhas de excelência, que, por um lado, são maravilhosas, se não houvessem ilhas de absoluta deficiência do outro lado. Como explicar, a doutora Ana Basílio pode dizer melhor do que eu isso, como explicar para a parte que o processo do primo dela demorou 6 meses e o dela está correndo há 6 anos. Quer dizer, é uma coisa absolutamente difícil de explicar, né? Então, a partir do momento que o juízo, com poucos processos, começa a receber processos de juízes que têm muitos processos, a tendência a médio e longo prazo vai ser que os processos passem a ter um tempo de duração próximo de uma média, né? Então, sem muitas variações para baixo ou para cima. Aqui no meu estado, por exemplo, eu tenho varas que chegam a ter 5 ou 6 vezes mais processos do que outras, né? E aí entra outra questão, porque quando a gente tenta pensar, por exemplo, na possibilidade, né, de mover uma vara dessa, pega uma vara de pouco movimento e vamos mover para outro lugar. Bom, aí nós vamos afetar a vida do juiz, a vida dos servidores, nós podemos reduzir a capilaridade do Poder Judiciário, que também é importantíssimo. Quer dizer, o ideal é que o Poder Judiciário esteja o mais possível disseminado em todos os lugares do Brasil, né? A presença do Estado é importante para que a lei seja cumprida, etc. Só que nós tínhamos que conviver com essas disparidades de processos, né, que, por um lado, impeliam alguns juízes a trabalharem quase que heroicamente, e, por outro lado, outros juízes estarem recebendo praticamente os mesmos valores a título de vencimento para trabalhar 3, 4, 5 vezes menos do que o colega, né? E uma consequência ainda secundária, mas não menos importante, o fato de que, pelo menos no Justiça do Trabalho, nós não temos entrância, desembargador André Freitas. O que vem acontecendo? Vem acontecendo que hoje juízes experientes, juízes antigos, ao invés de quererem chegar na capital, chegar em grandes cidades, não. Hoje eles gostam de fazer o caminho contrário, né? Eles querem uma comarca mais tranquila, né, onde eles possam, trabalhando menos, chegar mais próximo da aposentadoria sem muitos percalços, né? Isso também acaba caindo no prejuízo do jurisdicionado, porque sempre houve uma lógica na divisão da jurisdição de entrâncias, que é de modo a permitir que os juízes mais experientes enfrentem as causas mais difíceis, maior complexidade, maior valor, etc. Também nessa questão estava sendo prejudicado pelo fato de nós, entre aspas, incentivarmos os juízes à remoção para varas de menor movimentação. Então, com esse sistema de equalização, em que, ao invés do processo, do juiz até o processo vai até o juiz, esteja onde ele estiver, né, nós vamos conseguir justiça funcional para juízes e servidores. Eu sempre tenho uma grande preocupação com os servidores, porque muitas vezes eles são os que mais sofrem com a situação, porque um cartório, às vezes, está absolutamente abarrotado, um gabinete do juiz também trabalhando muito acima de sua capacidade, né? E o juiz, logicamente, está sofrendo os impactos disso, mas o servidor, que tem que dar a resposta não só para as partes, mas para o juiz também, às vezes está sofrendo muito mais. Então, em síntese, esse projeto de equalização meu é exatamente essa possibilidade de que os processos sejam, uma vez escolhida a Justiça 4.0 e o juízo 100% digital, quer dizer, aí, doutora Ana Basílio, é uma situação em que quem vai determinar se o processo vai ser mandado para outro lugar é o advogado. Tá? Então, os advogados é que vão fazer essa escolha. Se eles não fizerem essa escolha,
processo vai ficar na sua jurisdição originária, né? Na sua competência, que seria a originariamente previsível. Né? Feita essa escolha, então, por um lado, pode-se ter alguma dificuldade na realização de atos telepresenciais, não vejo isso como uma dificuldade, embora reconheça que em muitos tipos de processo há determinadas causas, aí coloco causas criminais, ações civis públicas, ações que envolvem menores, etc., e não seria bom que houvesse uma prorrogação de competência, porque é importante que aí a causa seja instruída e julgada em a proximidade do juiz, partes e advogados. Mas, em todos os demais casos, vejo com bastante esperança, inclusive nós conseguimos obter uma melhoria da prestação judicial, porque nós temos que também pensar que quanto maior a quantidade de processos, menor é o tempo que o juiz vai ter para apreciar os servidores também, de modo que a própria qualidade da jurisdição acaba sendo prejudicada. Quanto mais desses processos por juiz nós tivermos, ao menos teoricamente, os juízes poderão se dedicar mais a buscar uma conciliação, a formular a fazer uma instrução sem arroubos, né? Porque sabemos nós que, quando premido pela quantidade de processos, há juízes que partem para soluções intermediárias. Eu só vou ouvir uma testemunha de cada lado. Quer dizer, e isso, evidentemente, reduz a qualidade das decisões judiciais, né? E, havendo essa melhor divisão, uma certa equalização, que esse é o termo que nós utilizamos nesse projeto, o projeto chama Projeto de Equalização de Cargas de Trabalho nas Unidades Judiciárias de primeiro grau. Acreditamos que os juízes e servidores terão mais tempo para construir realmente decisões que se aproximem mais daquilo que toda a sociedade espera que o judiciário entregue, né? Então, em breves palavras, essa é a ideia, né? E acredito que possa ser aplicada em todos os lugares, né? Na justiça comum, na justiça federal. Aliás, doutor André Fontes, em algum grau, o TRF4 vem aplicando um sistema bastante semelhante a esse que eu estou propondo, e com bastante sucesso. Com bastante sucesso. Então, e o TJ de Santa Catarina também, desembargador Prudente. Começaram com as varas bancárias, concentraram todos os processos bancários em 20 varas do Estado, de modo que também obtiveram um enorme ganho. Me parece que a duração dos processos caiu 4 ou 5 vezes depois que foi instituído esse sistema. E essa também é a minha esperança em relação aos processos trabalhistas, né? Porque eu sempre coloco que a justiça do trabalho, ela essencialmente, deveria ser conciliadora, né? Mas nós temos aí um efeito que eu chamo de biscoito São Luís. Se lembram bem daquela propaganda do antigo biscoito São Luís? Eles falavam, vende muito porque é fresquinho porque vende muito, né? Então, o que acontece em termos trabalhistas? Quanto mais demorar o processo, menos acordos vão ser celebrados. E quanto menos acordos forem celebrados, mais vai demorar o processo. Quer dizer, quando a gente reduz a duração do processo, a gente acaba incentivando as partes também a chegarem a uma solução negociada do processo, que traz enormes vantagens. O jurisdicionado facilita a execução, reduz os gastos do poder público, da fazenda pública com o processo, porque sabemos nós que as custas processuais não cobrem todos os valores que são gastos para que a jurisdição seja prestada. Então, em breves palavras, essa é que é a minha proposta. Eu acho que na discussão talvez ela fique mais clara. E devolvo a palavra ao desembargador André Fontes.
Obrigado, presidente. Eu parabenizo a sua exposição. Um presidente fazer comentários sobre a jurisdição em pleno exercício é um desafio que poucos teriam capacidade, diria assim, de desenvolver, especialmente em público aberto para o país inteiro. E mais ainda, com a Ordem dos Advogados ao lado, diria assim, a ladear as palavras, as ideias e os registros que são feitos. Presidente, eu vou pedir licença e vou chamar agora para a exposição um outro magistrado que também está numa posição que eu chamaria de desafiadora, porque se o presidente fica, diria assim, a pisar em ovos, na linguagem mais simplificada, o nosso caríssimo, eminentíssimo doutor Xavier talvez tenha um outro lado para nos apresentar e talvez tecer comentários igualmente importantes para nós, a quem eu deixo, desde já, livre para a sua exposição. Bom, presidente André Fontes, agradeço muito o convite que recebi do Instituto dos Magistrados do Brasil para participar desse evento aqui e com a necessária e importantíssima parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui representada pela querida doutora Ana Basílio, a quem eu devo dizer, presidente, com todo respeito, que a Ana Basílio ela realmente tem se mostrado uma advogada amiga dos advogados. Se ela diz que eu sou o juiz amigo dos advogados, ela é advogada amiga dos advogados, pelo tanto que ela enobrece a causa da advocacia. E, presidente André, eu faço aqui ainda uma saudação ao doutor Genilton Castilho, um querido amigo que tem sempre que pode me convidado para participar de eventos, fico muito feliz com isso. Apesar de eu achar que não tem muita coisa para dizer, mas eu sempre gosto de estar presente aos eventos. Doutor José Ernesto Manzi, que fez aí uma explicação, presidente André, muito lúcida, né, da necessidade da jurisdição trabalhista hoje, né? E o TRT 12 achou aí a possibilidade de solucionar, talvez, aquele que seja o problema que mais nos atormenta, né, enquanto Poder Judiciário, né, que é o da duração razoável do processo. E eu quero, antes de mais nada, presidente, antes de começar a poder falar alguma coisa para vocês, queria agradecer muito a minha presidente Edith Torim, que está aqui presente, e a desembargadora Edith, Ana Basílio. Se eu faço o que você diz que faz, é porque a desembargadora Edith permite que eu faça isso aí. Então, quero deixar aqui o registro, porque eu não faria nada se a desembargadora Edith não me desse o apoio, e ela tem me dado bastante apoio nessa minha empreitada na ouvidoria do TRT do Rio de Janeiro. Bom, senhores, vamos lá. Quando a gente fala em... Presidente André, uma data importante, 1895. Nesse ano de 1895, nasceu um processo onde os herdeiros da princesa Isabel reivindicaram o Palácio Guanabara, que é a sede do governo do estado do Rio de Janeiro. Esse processo, presidente, olha só que coisa, hein? Ficou esquecido em algum local no Supremo Tribunal Federal, até que muitos anos depois, o processo foi achado e ele foi concluído, salvo engano, ou no final do ano passado ou no início desse ano. Ou seja, foi uma ação que demorou mais ou menos 127 anos. Aí você vai falar para mim o seguinte, Zé Luiz, mas foi só um processo só que demorou esse tempo todo. Claro, foi só um processo só. Mas veja, um processo que decide uma vida inteira. Um processo que decide quem é detentor de um bem. Se a gente botar isso na Justiça do Trabalho, que é inimaginável você achar que uma causa trabalhista dure 127 anos. Mas eu tenho conhecimento, o desembargador Manzi deve ter conhecimento também, de processos trabalhistas que duraram 30, 40 anos. Né?
Então, se a gente fala em duração razoável do processo, nós não podemos admitir que um processo dure 30, 40 anos. Muito mais admitir-se que um processo dure 127 anos. Pois bem, quando a gente fala na duração razoável do processo, a gente fala em outros direitos fundamentais, da dignidade da pessoa humana, o do acesso ao poder judiciário, o princípio que também é muito próximo disso, né? que é o da possibilidade de você produzir a prova, ter o direito ao contraditório, a ampla defesa. Esses direitos, de uma certa maneira, eles ficam muito entranhados numa duração razoável de um processo. E vejam, quando a gente fala em duração razoável do processo, nós não podemos pensar, e aqui não vai uma crítica de forma nenhuma ao que o desembargador Manzi faz na jurisdição do TRT-12, não é isso. Mas o fato é o seguinte, um processo, ele não termina, ou melhor, ele começa e termina na primeira instância, mas ele não termina, via de regra, sem antes percorrer um outro caminho, que é o do tribunal, nos seus, vamos falar aqui no nosso caso, aqui dos nossos recursos ordinários, do TST, no caso do recurso de revista, no Supremo Tribunal, no caso do recurso extraordinário. E aí depois ele volta, né? Passou por todas essas fases, ele volta lá para a vara. Depois que ele volta para a vara, para iniciar um processo de execução, se o processo foi, ao final, vencido pelo trabalhador, ele, na verdade, ele se transforma num segundo processo e que, possivelmente, esse segundo processo vai percorrer um outro caminho de recursal, né? Primeiro com agravo de petição, talvez, quem sabe, aí vamos dizer, um recurso de revista, talvez, quem sabe, aí dizer um recurso extraordinário, mas é um processo que ele, por si só, ele não começa e termina na primeira instância naquela faixa linear. Ele não vai o tempo todo percorrer o caminho do primeiro grau. Então, se a gente admite que haja uma equalização na distribuição, e essa é a grande proposta, que eu acho sensacional isso, que todos os juízes, naquele lapso de ano, né, vamos dizer assim, no ano judiciário, todos aqueles juízes vão ter certeza que vão trabalhar de uma forma igual. Isso é importante porque abre a possibilidade do magistrado simplesmente se empenhar mais sabendo que ele vai trabalhar igual. Hoje, muito magistrado prefere trabalhar menos sabendo que ele vai trabalhar mais se ele quiser trabalhar mais. Essa é a verdade. Porque quanto mais você procurar trabalho na sua jurisdição, mais você vai achar. Quanto mais célere você for na sua jurisdição, mais o número de demandas vai aumentar. Exatamente porque você tem aí um círculo vicioso. O desembargador José Manzi, ele propõe um círculo virtuoso, onde as varas vão trabalhar com a mesma carga de processo. Não necessariamente com o mesmo tipo de processo, porque a distribuição não nos permite dizer, em matéria trabalhista, que teremos juízes especializados nessa ou naquela matéria, como ele usou o exemplo aí do direito bancário no TJ. A gente aqui não tem essa possibilidade, já se falou em várias especializadas em acidente de trabalho, várias especializadas em execução, mas a gente efetivamente, a gente não trata disso. Então, um juiz do trabalho está apto a julgar toda e qualquer causa trabalhista, seguindo lá a regra do artigo 114 da Constituição, né, que é a competência ampliada, e mais restritamente aquela que a nossa própria CLT já estipula. Então, vejam, nós, né, eu posso dizer nós, com todo respeito aqui aos senhores, nós conhecemos um processo diferente, que foi o processo de papel. O processo de papel, e há quem diga, inclusive, Ana Basílio, que o grande causador do aumento ou da quantidade de dias úteis de um processo é o próprio Poder Judiciário. Então, se atribui ao Poder Judiciário a responsabilidade
porque os processos demoram tanto, e vamos dizer que eles demoram tanto, isso é um fato, né? A Ana Basílio sabe também que eu advoguei durante 27 anos e tenho 6 de magistratura, então eu posso dizer para vocês com muita tranquilidade que eu fico bem à vontade aqui em atuar num evento como esse, onde temos advogados e magistrados, porque assim, eu, de uma certa forma, vivi os dois lados. Então, me angustiava muito, por exemplo, desembargador Manzi, quando eu dava entrada numa ação, lá no final da década de 80, eu recém-formado lá na Faculdade Nacional de Direito, onde também veio André Fontes, eu dava entrada num processo, e vou falar para vocês aqui sem problema nenhum, 15ª Junta de Conciliação e Julgamento. Eu distribuí o processo hoje, dia 14 de setembro de 2022. Primeira audiência, Manzi, 14 de setembro de 2023. Aí chegávamos na audiência daqui a um ano, que nem aquele filme De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro, estamos lá no futuro. A juíza recebia a contestação e falava assim, olha, vamos adiar a audiência para colher depoimentos pessoais das partes e oitiva de testemunhas. Anotem a data do adiamento. 14 de setembro de 2024. Ou seja, a duração razoável do processo já ficou para lá de comprometida. Isso, quando não acontecia naquela famosa audiência de instrução e julgamento, de ou a testemunha não estar presente, ou, por algum motivo, se suscitar uma questão incidental, e o processo seria adiado, então, para mais um ano. Então, vejam, com o processo judicial eletrônico, a gente eliminou várias fases burocráticas do processo. Ainda que não tenhamos eliminado todas, mas nós eliminamos uma grande quantidade da burocracia. Tanto que aquele montão de carimbo que a gente fazia nos processos, né, junte-se, arquive-se, cite-se, enfim, essa história dos carimbos acabou porque tudo isso ficou, entre aspas, mecanizado. O processo judicial eletrônico, e eu só vou falar aqui da área trabalhista, porque eu não posso dizer dos outros ramos do Poder Judiciário. Mas o processo trabalhista, ele encurtou. Então, hoje, você pode começar uma execução trabalhista na casa dos 3 anos. Quando, há uma década atrás, quando nós iniciamos com o processo judicial eletrônico aqui no Rio de Janeiro, um pouquinho antes, lá em Santa Catarina, na Vara de Navegantes, quando nós, há 10 anos atrás, quando você iniciava uma execução trabalhista, era pelo menos 8 anos. Então, a gente tem um ganho muito grande em relação a ser razoável quando a gente fala em duração do processo. E, olhem bem, o nosso Código de Processo Civil, que é de 2015, ele traz, né, de uma certa forma, várias maneiras ou vários procedimentos, procedimentalmente falando, vários procedimentos que encurtaram a vida do processo como um todo. Embora a gente possa até admitir que não se poderia falar na CPCização, como muitos dizem, do processo do trabalho, mas o fato é que a gente também acaba aplicando algumas coisas lá do processo civil, que nitidamente, na minha opinião, o Manzi, se quiser discordar, fica à vontade, mas foram inspirados no nosso jeito de ver o processo, ou seja, na forma como a Justiça do Trabalho via o processo. Então, alguns procedimentos foram adaptados para serem usados de uma forma ampla, e todos vocês sabem também que o Brasil, desde 1992, ou seja, a gente está falando de 30, 40 anos, né? 92? Não, 30 anos. Então, há 30 anos, quando o Brasil ratifica ou promulga a Convenção Americana dos Direitos Humanos, né? Isso é um decreto federal, a gente, então, passa a visualizar uma forma diferente do Poder Judiciário, ou melhor, do Estado, tratar o cidadão, né? E lá, na Convenção Americana dos Direitos Humanos, ela fala, num dos artigos, que eu não me recordo bem agora, mas que, enfim, resumindo um pouco, a pessoa tem direito de ser ouvida por um juiz
ou por um tribunal competente, né? Você tem que ter aí a competência funcional para decidir aquela causa. E nesse direito do cidadão, ele tem, dentre todos os outros, a garantia de que o processo vai ser resolvido num prazo razoável. Bom, tudo isso que eu estou falando aqui é só para ilustrar que a proposição do TRT-12 ela ajuda em muito o cidadão quando a gente fala que se todos os juízes de um determinado tribunal ou na jurisdição que aquele tribunal tem territorialidade, a gente então imagina que num espaço de tempo onde as coisas precisem se acomodar, porque a realidade hoje ainda é a realidade em que tem juiz com muitos processos e juiz com poucos processos, se eu não me engano, eu vi isso em algum lugar, e se alguém puder me ajudar, por favor, a vara de Lençóis Maranhenses, salvo engano, é a vara trabalhista com a menor distribuição do país. Essa vara tem algo em torno de 550 processos ajuizados por ano. Tá? Aqui no Rio de Janeiro, a vara que tem menos processos deve estar na casa aí de 2.000 processos por ano. Então, a gente está falando de justiça do trabalho, né? Todas são varas trabalhistas, mas uma vara num determinado estado, numa região, recebe menos de 600 processos, e a outra, num outro estado da federação, recebe quase 2.000 processos. Então, quando você fala em equacionar essa forma, eu vou usar um termo talvez não muito apropriado, mas só para ilustrar, essa forma esquisita de você ajuizar os processos, você fala, então, que você vai dar àquele cidadão a chance do processo dele ser tratado igual em todo o estado da federação. Então, usando o exemplo de Santa Catarina ainda, qualquer trabalhador que queira ajuizar uma ação contra o seu empregador ou seu ex-empregador, ele vai saber que, independentemente da escolha da vara ou de onde o processo tenha seu trâmite, você vai saber, ou aquele cidadão vai saber que o seu processo vai ter uma duração muito parecida com o do coleguinha do lado, usando ainda o exemplo do Manzi. Né? Isso já aconteceu comigo, inclusive, tá, Manzi? Eu dar entrada em 2 processos de trabalhadores diferentes, no mesmo dia, o primeiro marcou audiência com menos de 40 dias, o segundo marcou audiência com 6 meses. E aí você explica para as pessoas isso, entendeu? As pessoas não entendem, óbvio. Mas, enfim, é uma situação que a gente ainda vai se deparar, vai conviver por algum tempo, até, vamos chamar assim de uma fase de transição, Manzi, não sei como é que vocês adotaram esse nome aí, mas até que todas as varas tenham a mesma quantidade de processos distribuídos ao ano, né, elas ainda vão estar tratando do acervo. Então, enquanto o acervo também não for resolvido, a gente vai minorar o problema, vai melhorar a sensação de tempo do processo, mas, de qualquer maneira, essa adaptação a uma nova realidade, a uma nova ordem, ainda vai levar um tempo para ser sentida ou percebida como efetividade na jurisdição. É muito importante que a gente diga que, no caso da mais recente que nós estamos vivenciando, todos nós estamos vivenciando, com a pandemia, né, a adoção do artigo 335 do CPC pelo juiz do trabalho, né, de uma maneira, diria eu, indiscriminada, mas no sentido de que o que era possível se fazer, se tentou fazer, exatamente para que os processos não ficassem parados. Então, a adoção do artigo 335, ela pode dar uma sensação de que o processo andou mais rápido, mas apenas no primeiro momento. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque aqui no Tribunal do Rio de Janeiro, eu não sei como é que o segundo grau de jurisdição tem tratado a questão em Santa Catarina, mas o fato é que o Tribunal do Rio de Janeiro tem identificado
um número maior de nulidades processuais por conta de sentenças que foram proferidas porque não se observou totalmente o rito, ou o rito trabalhista, ou, ainda que mitigando a adoção do artigo 335 do CPC, em algum momento praticou ou deixou de praticar algum ato jurisdicional, algum ato judicial que tenha impactado e trazido um efetivo prejuízo à parte. E aí, havendo uma nulidade, o tribunal, obviamente, que vai declarar, e o processo aí dá uma marcha ré, se é que isso existe, o processo dá uma marcha ré, volta para onde estava, para que a coisa seja reiniciada e depois seja novamente apreciada pelo tribunal. Então, tudo aquilo que o Poder Judiciário, que o Estado pode fazer para beneficiar a parte e entregar para ela um processo mais rápido, mais justo e, principalmente, onde o juiz possa se debruçar sobre aquele caso e aí sim ele estudar com o tempo, porque também tem um negócio que é chato pra caramba, o André sabe bem disso, tem um tal de um conselho aí lá para cima, lá, que fala o seguinte, é meta 1, meta 2, meta 3, meta 4, a gente agora virou cumpridor de tarefa, entendeu? Então, você tem que receber melhor, você tem que julgar mais processos num ano do que o que você recebe, você tem que julgar os processos ajuizados até o ano de tanto, enfim. Então, o magistrado, de uma maneira geral, ele fica o tempo inteiro cumprindo meta. E assim, a gente até cumpre, a gente até faz, mas a gente não é máquina. A gente não. Um dia a gente vai pifar, porque o ritmo é tão acelerado, é tão intenso, que, como o Manzi falou, assim, o juiz vai preferir ficar no interior mais quietinho do que partir para o pancadão na cidade grande. Enfim, eram algumas considerações que eu queria abordar. Me perdoe, Manzi, se eu fiz alguma crítica que possa ter desconfigurado aí a sua proposição inicial, mas é só um jeito como eu vejo de ver o processo, ou de ver aquela coisa do direito em si sendo decidido, do direito sendo analisado como ele deve ser analisado, e o juiz tendo a sua independência funcional. O cara sentar lá na cadeira, atender os advogados, atender as partes, julgar de acordo com aquilo que a gente chama de livre convencimento. Isso, para mim, é o mais importante. Celeridade processual é um dever do Estado prover o cidadão. E o cidadão tem o direito de exigir do Estado essa tão famosa celeridade processual. Era o que eu queria dizer, meu amigo André Fontes. Embaixador Xavier, eu agradeço a sua exposição. Acho que os advogados devem ter ficado muito impressionados com os dados, com as referências, e vejo aqui que o desembargador Manzi está ainda a refletir sobre suas palavras. Eu registro aqui mais uma vez aqui a desembargadora, a presidente do TRT do Rio de Janeiro, a desembargadora Edith Tourinho, está a acompanhar os trabalhos, saúdo ela. Eu a conheço já há algum tempo e tenho a mesma, diria assim, o sentimento que aqui manifestado pelo desembargador Xavier. Eu, para concluir a nossa exposição, e é sempre a última, é a derradeira, mas também é a mais importante, eu passo aqui a palavra à nossa caríssima vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Rio de Janeiro, a prestigiosa, caríssima, conhecida doutora Ana Tereza Basílio, a quem eu passo a palavra não só para a sua exposição, mas também para concluir este evento. Obrigado desde já. Muito obrigada, desembargador André Fontes, nosso anfitrião de hoje, diretor do IMB, membro do TRF. Bom, as exposições
Eu acho que nós podemos assistir hoje aqui exposições maravilhosas sobre esse tema, perspectivas de magistrados experientes com questões muito relevantes. Eu assumi, a desembargadora Andréa, há menos de 3 meses a presidência da Comissão de Celeridade Processual da OAB do Rio de Janeiro. E eu tenho tido a oportunidade de viajar pelo Estado e verificar em várias localidades, em várias comarcas, em várias regiões. Inclusive, já estive com o querido desembargador José Luiz Xavier, em Angra dos Reis. Nós estávamos lá num evento a respeito de um problema numa vara trabalhista, que foi prontamente atendido. Mas eu tenho viajado o Estado inteiro para auxiliar as subseções da OAB e ouvir a advocacia sobre esse tema que parece simples, mas não é. É um tema complexo. Em primeiro lugar, eu diria o seguinte, pela perspectiva da advocacia. Eu também já fui magistrada, mas da Justiça Eleitoral, onde os prazos são 24 horas, 48 horas, então a celeridade na Justiça Eleitoral ela é inegável, até porque as eleições têm que chegar ao final. O desembargador André Fontes também foi da Justiça Eleitoral, sabe o que eu estou dizendo. Mas, visitando o Estado, eu diria, sob a perspectiva da advocacia, que a questão da celeridade, a questão do rápido andamento do processo, não é um problema específico ou da Justiça do Trabalho, ou da Justiça Federal, ou da Justiça Estadual. Na verdade, a grande questão que a gente tem constatado no nosso Estado é que, ao fim e ao cabo, o magistrado, o juiz de primeiro grau, ele é um gestor de um time relativamente grande, ele é gestor de um cartório que envolve uma complexidade de atos, de fato simplificados pelo processo digital, mas há um trabalho efetivo de gestão. E, muitas vezes, o magistrado ele é cobrado nos concursos públicos, nos cursos, com relação à parte acadêmica, doutrinária, mas talvez a gestão que é uma ciência, pudesse ser parte do aprimoramento da advocacia nas escolas da magistratura. E gestão a ser ensinada por gestores profissionais. Porque eu vou dar um exemplo aqui para esclarecer o meu ponto de vista. Eu e o desembargador José Luiz Xavier estivemos em Angra, havia uma determinada vara em Angra com um problema, com excesso de trabalho e com umas dificuldades de andamento processual. Prontamente avisado pela OAB, o desembargador ouvidor do TRT-1 foi visitar o local e depois, inclusive, a presidente, a desembargadora Edith Tourinho, também foi no local. A Justiça do Trabalho foi extremamente atenciosa à questão e foram tomadas providências imediatas desse problema. Meia hora de Angra, nós temos Itaguaí, a bela Itaguaí. Eu estive visitando também, Zé Luiz, Itaguaí, e lá o problema é exatamente o contrário de Angra dos Reis, embora seja meia hora de Angra dos Reis. Lá, a vara civil tem um andamento bastante lento e emperrado, e a vara do trabalho é um exemplo para o Estado do Rio de Janeiro de vara bem gerida, a de Itaguaí. Então, a gente está vendo que não é apenas uma questão da estrutura do Poder Judiciário trabalhista, ou estadual, ou mesmo federal.
cada juiz precisa, de fato, ter um trabalho de gestão, assim como o diretor do cartório também tem que ser um gestor. E gestão é tudo na vida. Até um pequeno escritório de advocacia ou a nossa própria residência, se for mal gerida, vai funcionar mal. Então, eu acho que nós estamos falando aqui de um aprimoramento, em primeiro lugar, ao se falar de celeridade, nós estamos falando de um aprimoramento, de uma especialização da magistratura em gestão. Isso é muito importante, em todos os tribunais. Isso é uma iniciativa macro que poderia ser adotada pelas escolas da magistratura para aprimoramento da prestação jurisdicional. Mas nós temos também uma série de outras questões para abordar sobre a celeridade. Um ponto importante que foi destacado aqui pelo nosso presidente do TRT 14 é a questão do processo digital. Como o Zé Luiz, e aí eu concordo totalmente com o desembargador Zé Luiz, quando ele diz que houve, sim, inclusive para a advocacia, uma grande evolução nas condições de trabalho com o processo digital. Não é possível negar isso. Houve uma facilitação da prestação jurisdicional e da atividade da advocacia. E digo mais, houve uma democratização do acesso à justiça com a digitalização. Por que, presidente Manzi, um advogado do interior do Rio Grande do Sul sustentar em Brasília, no TST, ou no Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo no Supremo, só o custo de deslocamento, de ida e vinda, e isso pode acontecer mais de uma vez, se tiver um pedido de vista ou um adiamento da sessão, isso onera o cliente, onera a sociedade, ao fim e ao cabo. E muitos advogados não tinham acesso aos tribunais superiores. E a digitalização trouxe esse acesso facilitador do trabalho do advogado. E aí também, evidentemente, dentro das regiões, um advogado de Campos, ele pode sustentar, Zé Luiz, no TRT1 de casa ou do escritório, sem percorrer 4 horas de estrada de ida e 4 horas de estrada de volta. Então, isso permitiu a melhora da qualidade do trabalho do advogado e permitiu que ele passe a perder menos tempo de deslocamento, e o tempo de deslocamento pode ser empregado num trabalho a ser remunerado. Então, eu acho que, de uma maneira geral, a digitalização foi uma grande conquista para todos nós, para a magistratura e para a advocacia. A questão mais polêmica me parece ser, tanto na Justiça do Trabalho quanto na Justiça Estadual, menos na Justiça Federal, porque na Justiça Federal você tem menos relevância à prova testemunhal em geral, né? Nas ações previdenciárias, nas ações contra a União, mas na Justiça do Trabalho, particularmente, pela sua característica de oralidade, pela relevância daquele ato onde muitos fatos são colhidos, a audiência de instrução realmente é um momento muito importante do ato. E aí, muitas vezes, quando se tem um número de testemunhas maior, uma questão delicada, realmente a segurança da oitiva presencial é muito maior do que a segurança da oitiva telepresencial, onde pode haver alguém instruindo a testemunha e etc., com mais dificuldade de verificação. Então, me parece que o aspecto delicado para a celeridade, embora auxilie a celeridade, mas o aspecto delicado da nova era digital do trabalho jurisdicional é a questão da audiência de instrução e julgamento. Mas isso, com a opção que se pode adotar pela Justiça 4.0 ou não, seria solucionado. Agora, o que tem acontecido, e a gente não pode criticar o todo pela exceção, Zé Luiz, nunca, claro, acredito que seja exceção, é que muitos advogados da área trabalhista têm reclamado que
a opção já vem dada e ele não consegue preencher a opção presencial porque já vem o próprio juízo já colocaria no sistema a opção Justiça 4.0. Eu não sei se o sistema, como isso, do ponto de vista da informática, é feito, mas isso é um ponto de atenção, mas acredito que seja uma exceção e que a maioria esteja seguindo a regra da opcionalidade, que é a regra democrática e a regra que a OAB defende. Mas eu também queria destacar aqui, pelo adiantado da hora, já vou terminar, mas um aspecto muito relevante na fala do presidente Manzi, que ele comentou o seguinte: temos que repensar a competência territorial do judiciário. E aí, presidente, eu digo o seguinte: temos que repensar também a competência territorial da própria advocacia, porque hoje a advocacia, com o processo inteiramente digitalizado, ela também está deixando de ser regional. Aquela figura do advogado correspondente no interior do estado ou em outro estado, ela deixou de existir. Agora, a advocacia não é mais do interior ou da capital. A advocacia agora é do país inteiro. Um advogado do Rio de Janeiro pode fazer uma audiência no Pará de tarde e de manhã já ter feito uma no Rio Grande do Sul. Então, nós estamos vivendo um processo de desregionalização do Poder Judiciário e da própria advocacia. E isso poderá ter impactos positivos nas regras de competência, porque as regras de competência, até mesmo do Código de Processo Civil de 2015, elas têm a perspectiva ainda territorial do período pré-pandemia. E agora, será que não se... a competência onde a ação pode ser proposta? Eu acho que as regras de competência, em razão do mundo digital, poderão ser aperfeiçoadas em prol também da eficiência e da celeridade do processo. Mas outro aspecto que eu queria mencionar aqui, com relação à celeridade, aqui no estado do Rio de Janeiro, e aí eu não estou falando propriamente da Justiça do Trabalho, estou falando de uma forma geral. De uma forma geral, nós ainda temos, no interior do Rio de Janeiro, problemas muito mais graves de celeridade do que na capital. E aí, desembargador Manzi, por uma razão que decorre da própria evolução tecnológica do nosso trabalho. No interior, nós ainda não temos a infraestrutura adequada para dar suporte ao trabalho digital eficiente. Muitas localidades do nosso estado, e posso dizer do Brasil todo, elas não têm ainda eficiência de internet necessária para se ter uma audiência de qualidade por meio online. Nós não temos ainda uma estrutura eficiente de tecnologia, isso não é dos tribunais, isso é a própria infraestrutura de telecomunicações do país que atenda bem o interior. Então, no interior, a gente tem problemas hoje maiores de celeridade em algumas localidades do que tinha antes do processo 100% digital. Porque com essas dificuldades, e além de tudo, muitas vezes com a falta de juízes, o que tem acontecido muito na justiça estadual, né? O juiz atende a 6 comarcas, vai uma vez por semana em cada uma. Não vamos ter celeridade com a pouca presença do magistrado. Falta de servidores, principalmente na justiça estadual, há uma carência de servidores no interior muito expressiva, muito expressiva. Então, a questão também, a celeridade envolve também investimento em mão de obra, investimento em juízes. Nós sabemos que o Tribunal de Justiça do Rio, por exemplo, fez um concurso recente da magistratura, mas ainda não entraram juízes suficientes para suprir a deficiência. Servidores, a mesma coisa. A Justiça Federal e do Trabalho,
nós recebemos, na celeridade, muito menos críticas com relação à estrutura do que a Justiça Estadual, o que nos dá a entender que a Justiça Estadual está precisando investir principalmente no interior do Estado. Isso é muito importante. É importante para a advocacia e é, sobretudo, importante para a sociedade, né? Porque o acesso à justiça é um direito constitucional. Mas eu acredito, assim, com muito otimismo, que a tecnologia veio para aprimorar o nosso trabalho, facilitar a nossa atividade, e ela já está fazendo isso. Agora, ainda somos julgados, espero que isso nunca mude, por seres humanos, né? Não quero ser julgada por máquina de jeito nenhum. E seres humanos, cada qual tem as suas habilidades e as suas não habilidades, né? Mas eu acredito que nós hoje estamos melhores, mais eficientes e mais céleres, de um modo geral, do que estávamos antes da pandemia. Então, eu acho que nós... E houve uma catalisação tecnológica, né? Talvez isso só acontecesse daqui a uns 10 anos ou 15 anos, e nós tivemos em 2 anos que entrar nessa nova realidade. E agora, aqui também vai um desafio, estamos entrando na era do 5G, que vai demorar até funcionar no Brasil inteiro. O 4G já não funciona em vários lugares, imagina o 5G. Mas nós vamos começar a trabalhar muito através de avatares. E talvez, Luiz, no futuro, as turmas de julgamento sejam virtuais e os magistrados estejam lá com seus avatares, né? E o advogado sustentando com o seu avatar. Isso não está muito longe, porque o 5G permite que se faça isso, né? Então, a verdade é que o mundo está mudando muito rapidamente. Eu sou da época que a gente fazia petição à mão e depois datilografava. Muitos novos advogados nem sabem o que é isso. Eu sabia costurar processo, tinha um barbante aqui no escritório com uma agulha que a gente, para tirar xerox, tinha que tirar o barbante e depois botar de volta. Isso não existe mais. Nós melhoramos muito. Estamos no processo digital, posso acessar qualquer processo no Brasil que não tenha segredo de justiça muito rapidamente, posso despachar com o juiz em qualquer lugar do país. Desembargador Manzi, quando eu, como advogada, tinha que despachar um memorial no STJ, eu perdia pelo menos um dia inteiro para me deslocar até Brasília, esperar ser recebida e voltar de noite para casa. Hoje, para eu entregar um memorial no STJ em Brasília, eu demoro 10 minutos. O que eram 12 horas, virou 10 minutos. Porque na hora que o ministro pode atender, apita o meu computador, eu abro, exponho o caso, mando por e-mail o memorial e está despachado. Então, nós temos que valorizar essa nova forma de trabalho, temos que nos adaptar a ela, principalmente nós que somos da época analógica e não digital, e temos, naturalmente, que, com boa vontade, diálogo com o Poder Judiciário, aprimorar o que nós alcançamos agora. E, sem dúvida nenhuma, com cuidado extremo a atos mais delicados, como, por exemplo, a audiência de instrução trabalhista, onde a oitiva de testemunhas é decisiva para o resultado do processo. No processo tributário, já não há essa necessidade na Justiça Federal, onde o desembargador André atua. Agora, outra questão que diz respeito à celeridade processual é o bom andamento dos sistemas processuais que os tribunais utilizam. O CNJ, como todos nós sabemos, recomenda o uso do PJE, que é adotado pela Justiça do Trabalho, pela Justiça Estadual de vários estados. Mas, sem querer entrar numa grande polêmica, e aqui invocando o desembargador André Fontes, que, quando foi presidente do TRF1, adotou, na minha modesta opinião, o melhor sistema que há no Brasil, que é o EPROC, que a advocacia não cansa de elogiar. Temos que unificar o sistema? Temos, mas temos que unificar com o melhor sistema, né? E não com aquele que mais reclama. E quem é o usuário do sistema? É o juiz e o advogado.
Se nós fizéssemos uma consulta popular, o EPROC seria a recomendação do CNJ. E o EPROC é gratuito, como o desembargador André Fontes sempre menciona. Ele foi elaborado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, depois de... Aliás, o sul do Brasil, ele é um dos principais polos de tecnologia do judiciário, né? Porque o primeiro tribunal do país a ter processo eletrônico foi o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E o EPROC foi a Justiça Federal do Rio Grande do Sul que desenvolveu, é um programa da União, e a gente traz aqui a reflexão da magistratura, do CNJ, qual é o melhor sistema? Foi testado? Foram ouvidos os magistrados? Foram ouvidos os advogados? Quando o CNJ, com todo respeito, escolheu o PJE, a quem foi consultado? Porque a advocacia, se tivesse sido, teria opinado pelo EPROC. Mas, fora essa polêmica, eu quero dizer que eu vejo com muito otimismo a evolução que a gente tem obtido com o sistema digital, facilita o controle do número de processos, dos andamentos. Temos que ter transparência também nos processos que estão aguardando pela ordem cronológica. Seria interessante, Zé Luiz, que os tribunais liberassem para os advogados a lista cronológica de conclusão, para que possa saber em que ponto da fila estaria o processo aguardando sentença, aguardando despacho, isso na Justiça Estadual também. Mas acho que temos aqui que conversar, dialogar e trocar ideias para o aprimoramento do sistema. Mas, na minha opinião, nós melhoramos muito nesse aspecto e cada vez melhoramos mais com esse debate, com esse diálogo. Queria agradecer aqui a todos os organizadores do evento e devolver a palavra ao nosso anfitrião, desembargador André Fontes. Eu acredito que nosso tempo já tenha se encerrado, mas eu gostaria de chamar a atenção de um fato que é, no mínimo, uma curiosidade para todos. No início do século passado, ou seja, no início do século XX, nós estamos no XXI, um tribunal em nosso país anulou uma sentença que havia sido datilografada. A primeira sentença que foi datilografada, já que as sentenças eram manuscritas. O tribunal anulou o julgamento. E esse caso, que foi levado depois para debate, discussão, é a maior prova de como evoluímos do início do século passado para agora, início do século XXI. Eu também acho que a doutora Ana Tereza tem toda a razão. Acho que nós caminharemos para um processo totalmente virtual, com avatares holograficamente estabelecidos, e acho que sim, ela tem razão, é a democratização do processo, além da eficiência que se alcança com isso. Nosso tempo já se esgotou. Queria agradecer ao desembargador Manzi, presidente do Tribunal do Trabalho de Santa Catarina, ao desembargador José Xavier, que é do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, a doutora Ana Tereza Basílio, vice-presidente da seção Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil, e também faço aqui referência, mais uma vez, antes de encerrar, ao nosso querido, caríssimo desembargador Prudêncio. Senhoras e senhores, o nosso tempo já acabou, e em matéria de justiça digital, sabemos que o tempo ele é controlado pela máquina, não a decisão dos integrantes. Saúdo a todos, agradeço a todos, desejo uma boa noite e até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.